por um extrato que não é nada, pode não ser nada representativo daquilo que você é no total do seu trabalho. Mas não importa, é assim que é. E, claro, o que eu não podia nunca imaginar que fosse a meu favor, porque, no final das contas, existe um apreço por aquele vídeo superior a qualquer outro tipo de vídeo que eu tenha gravado, onde eu me calibrei muito mais, eu fui muito mais, digamos, comedido, muito mais estratégico, muito mais arredondado, e não aquele vídeo que foi a coisa mais destemperada que talvez eu já tenha feito em toda a minha vida profissional, foi a que foi mais aplaudida, foi a que foi mais... Então, ora, qual é a graça? A graça é constatar que as pessoas têm apreço pela autenticidade, têm apreço pelo cara que pega e fala, quer saber? Agora vocês vão ouvir o que eu tenho para dizer e lixe-se. Né? Então, aí, naturalmente, isso me faz pensar na filosofia antiga, porque os cínicos é uma corrente filosófica, o significado disso não tem muito a ver com o termo cínico usado hoje, né? Mas os cínicos, eles tinham um modo de preparar os seus alunos que era submetê-los a um escárnio, a um ridículo, né? Eles obrigavam o sujeito a se submeter a situações ridículas em sociedade. Para quê? Para que fossem ridicularizados, para que suportassem o ridículo e, portanto, criassem essa casca de alma suficiente para lhes garantir a autenticidade, sem medo. Sabe? Quer dizer, eu já sei a dor da chicotada, então eu já não tenho mais tanto medo, então eu posso dizer o que eu penso, eu posso viver como eu quero viver, eu posso fazer o que eu quiser. Por quê? Porque a sociedade não me põe mais medo, né? Então há uma pedagogia cínica, que é uma pedagogia do preparo para esse tipo particular de opressão, que é a opressão do olhar do outro e da construção de uma identidade agressiva e apequenadora, né? Nos dias de hoje, no mundo das redes sociais, né, essa formação cínica seria muito bem-vinda, muito auspiciosa. Por quê? Porque as pessoas têm medo. Está me acompanhando, não? Sim. Deveria haver um preparo emocional para a vida digital. Professor, eu queria fazer uma. Que tem um comentário sobre isso, que eu tive uma conversa com um CEO de uma grande empresa aí no mercado financeiro, e ele está muito mais vocal agora nas redes sociais. E eu vejo muitos pares dele falando, mas ele não deveria estar falando tanto assim de política, ele está se expondo demais, ou falando de outros temas. E aí ele virou para mim e falou, Salomão, alguém tem que falar essas coisas, e eu tô pronto para falar. Aí eu brinquei com ele, eu falei, olha, você tá me dando vontade de criar um programa novo aqui no Market Makers, tô pensando em chamar de Fuck You Money, que é quando o cara chega no ponto que ele já ganhou o dinheiro suficiente para ele poder falar, cara, eu sei que eu tô aqui no mercado, onde todo mundo é muito preocupado com a imagem, mas eu vou falar mesmo, porque já cheguei onde eu podia chegar, então eu posso ser mais autêntico. Aí eu falei, então eu vou pegar alguns outros amigos seus aí que também já chegaram na fase do Fuck You Money e fazer um programa porque no final do dia é isso, né? As pessoas, elas querem ouvir quem é autêntico ou querem ver essa autenticidade porque é onde está a grande realidade deles, né? E você falando da sua história, professor, eu fiquei pensando aqui, acho que todo mundo que se expõe ao público corre o risco de ter o seu momento Ana Júlia, né? Eu chamo de Ana Júlia por causa do Los Hermanos. Los Hermanos é uma banda... Você gosta muito de Los Hermanos? Quanto tempo de Los Hermanos foi? Mais de 30 anos. 30 anos, tocando diversos tipos de música, com muita álbuns, qualidade, mas se não toca Ana Júlia num show,
E eles ficaram conhecidos por essa música, que inclusive não é uma música que traduz o repertório, né? Não, música um pop. Uma música que é uma bem... música pop, eles são uma banda de rock, mas essa música foi a que fez sucesso. E aí eles são a banda da Ana Júlia. Exato. E que é mais ou menos o seu vídeo do Bril. A diferença é que você vê como ele te ajudou e até reconhece. O Los Hermanos dá pra sentir claramente um desconforto, na Ana Júlia, né? Mas, olha, eu queria fazer uma ponderação. Você disse assim, já ganhei o dinheiro suficiente para ser autêntico, né? Então, eu penso que é muito difícil encontrar alguém que chegue a essa conclusão, né? Já ganhei o dinheiro suficiente. Porque, mas isso foi a minha conclusão sobre ele, tá? Claro. Porque o desejo, ele é sempre pelo que ainda falta, né? E nunca quem tem recursos deixa de vislumbrar a busca dos recursos que ainda não tem. Entende o que eu quero dizer? Tá? Né? Às vezes há o argumento de que vamos votar em tal candidato porque como ele já é rico, ele não vai precisar lançar a mão do dinheiro que não é dele. Né? Ora, é que não funciona bem assim a natureza humana, né? Porque ricos e pobres são desejantes, né? E, portanto, não é porque você já tem recursos que você deixa de desejar dispor dos recursos que ainda não tem. Né? E, às vezes, pelo fato de ter recursos, vislumbra os que não têm com maior amplitude do que aqueles que são acanhados de recursos e que, às vezes, vislumbram mais curto os seus eventuais ganhos. E, digo mais, também com questão da autenticidade, né? Penso que, além, digamos, da tranquilidade econômica, existem capitais sociais de reconhecimento, de notoriedade, de aplauso, de prestígio, etc., que não são necessariamente vinculados à quantidade de dinheiro que você tem, certo? E, às vezes, é justamente isso que mais pega na hora de não pisar na bola e na hora de policiar as próprias manifestações. Às vezes você não corre o risco de perder dinheiro, mas você corre o risco de perder muito de reconhecimento, de prestígio, de notoriedade, o que, obviamente, dói muito. Né? Às vezes você é elogiado por centenas de pessoas, né? E basta uma para dizer alguma coisa desairosa, agressiva, que você considera injusta, para que ela azede à tarde, né? Que 200 ou 300 elogios não souberam manter intacta. E não é que você perdeu dinheiro com aquilo, mas você foi ofendido no entendimento que você tem de si e na injustiça daquele comentário que não vai ameaçar o seu patrimônio, mas toca muito fundo na alma, naquilo que você entende ser profundamente injusto quando se referem a você. Entende o que eu estou dizendo? Está claro isso? Claríssimo. Então, às vezes, para evitar, né, que alguém possa ser contundente e negativamente crítico em relação ao que você falou, você acaba, digamos, podando mesmo, sabotando a sua autenticidade para preservar uma construção de notoriedade, né, que eventuais cancelamentos ou críticas possam apequenar. Né? Então, é o que eu imagino. Então, é cada vez mais difícil, né? Porque
pare para pensar, vamos pensar juntos. O risco de você, digamos, ser criticado, o risco de falarem mal de você sempre existiu. Agora, o que foi que mudou? O sujeito, vamos imaginar, sei lá, 70 anos atrás, camarada mora numa cidade de 50 a 100 mil habitantes. Então, ele diz lá alguma coisa que não agradou. Então, ele encontra hoje alguém que diz, olha, não sei se eu concordo, não, opa, não. Aí, uma semana depois, ele encontra outro que diz, olha, não sei se não... Então, veja, é uma tristeza diluída em pílulas de encontros entristecedores semanais. Tá me acompanhando? É demorado. É demorado, é diluído, é estendido, é tranquilo. Hoje, você dá um clique e você tem 100 mil. Você depende um pouco da envergadura e da visibilidade de quem falou. Quer dizer, e é tudo ali. Quer dizer, a chance de você ser metralhado, o que levaria 6 meses para acontecer num cenário copresencial, no mundo digital acontece em 6 segundos. Então, a contundência desse tipo de hostilidade é infinitamente mais aguda, o que torna o medo mais justificado. E o medo também, professor, disso ficar para a posteridade, porque antes a gente não era tudo gravado que a gente falava, né? Então, às vezes você falou ali uma bobagem que não te representa e passou. Agora, como tudo é gravado o tempo todo, aquilo vai te perseguir provavelmente pelo resto da vida, né? Muito mais tempo. Isso também pode um pouco da nossa espontaneidade. É possível, é possível. E digo mais, né? Quer dizer, toda vez que você tentar você mesmo desmentir ou relativizar ainda é pior, né? Você contextualizar, sim, você ressignificar aquilo que está gravado, etc., você é ilegítimo para fazer isso. Por quê? Porque paira sobre você uma suspeição óbvia. Você está falando bem de si. Ou você está se protegendo. Você é quem mais tem interesse em fazer isso. Você imagina um magistrado, ele é suspeito quando ele é taxado de suspeição, quando eventualmente ele tem algum vínculo com o julgado. Agora, você imagina você falando bem de si, não vale nada o que você tem a dizer de positivo sobre você. Então, é a sua palavra que é uma palavra marcada pelo interesse, pela suspeição, contra a palavra de alguém que está te atacando e que não tem interesse nenhum aparente, né, nesse embate. Então você perde sempre. Você perde por definição. A única chance que você teria seria ser defendido por outros que também não têm interesse em te defender. E essa construção é dificílima. Por quê? Porque é muito mais saboroso para a grande maioria falar mal do que relativizar, suavizar, ponderar, contextualizar, o que exige, digamos, condições de abstração e finesse intelectiva muito maior do que sair batendo impiedosamente. Então, a chance de você virar o jogo é praticamente nula. O que dá para fazer é torcer para que a máquina da difamação ela encontre novas vítimas e que aí as novas vítimas sejam suficientemente, digamos, apetitosas para carnificina social, de maneira a você sair no necrotério pela porta dos fundos como alguém que agora já foi perdoado pelo desprezo.
Porque senão, nossa, vai ficar apanhando por um bom tempo. E quanta gente está nessa situação. Enquanto o professor falava, eu anotei aqui algumas coisas para registrar, né? O Morgan Housel, no livro Psicologia Financeira, tem um capítulo que ele fala sobre que é aquela conversa de dois jornalistas que estão numa casa de uma pessoa que está dando uma super festa, né? E aí um vira pro outro e fala, pô, eu já paro pra pensar que você nunca vai ter tudo isso que essa pessoa tem, as casas. Aí o outro cara fala, não, mas eu tenho algo que ele não tem, que é o suficiente. Então você saber viver com o suficiente é o que não importa a sua riqueza, né? O importante é você saber o que é suficiente. Exato. Sobre ser rico não vai fazer, o rico não vai, sei lá, ser corrupto. É só lembrar da história do Bernie Madoff, que foi a maior pirâmide financeira dos últimos tempos. E o cara já era muito milionário. É até por isso que ele tinha acesso às pessoas mais ricas do mundo, quando fez o esquema que depois culminou com a prisão dele. E é muito louco essa questão do registro que a internet dá, né? Porque hoje é quase como as coisas que você fala, como se você não pudesse mudar de opinião, que é a grande beleza da vida, você está evoluindo, e tem certas coisas que você mudou o seu pensamento, mas parece que por você ter registrado em algum momento do passado aquela opinião, você tem que ficar quase que ancorado àquilo, né? Não, mas agora você está falando que o vermelho é ruim, mas lá no passado você falava que o vermelho era bom. Olha, ó, 6 anos atrás, um tweet com essa foto. E aí uma coisa que era pra ser boa, que é a nossa evolução constante de opinião, você soa fica preso como incoerência, né? A incoerência, não, você tá sendo exato. incoerente. Você falava isso e agora você fala aquilo. Cara, que legal. Eu adoro quando eu descubro que eu pensava diferente, porque é sinal de que você continua evoluindo. Mas pra grande maioria das pessoas, isso é um sinal claro de incoerência e é um desvio de caráter você mudar de opinião, né? Enquanto o professor falava aqui, das diversas frases sábias que o senhor trouxe, uma me chamou a atenção. E aí conecta também com o que o Salomão falou sobre Faria Lima e sobre aparências, né? O senhor disse o seguinte: sabemos quase nada sobre quase tudo. Mas isso não é o padrão. As pessoas acham que sabem de tudo. E ainda mais na Faria Lima, onde você tem que mostrar que você sabe. Se você não souber responder uma pergunta... O não sei é quase que uma ofensa, é muito difícil falar que você não sabe de algo. Vocês falam dessa tal de Faria Lima aí com um conhecimento de causa que não é o meu. Eu vou falar lá perto de casa. Lá também tá cheio de sabichão. Então, Viu? ainda Então, mais nossa, dando aulas, imagino que você tenha dado aula para muitos sabichão. Deixa eu te dizer. Então, vamos lá. Anote aí. É bom porque quando tá registrado, anote aí. O que é que eu sei sobre a história dos países africanos? Nada. Nada. Insignificante. O que é que eu sei sobre química orgânica? Nesse momento da vida, nada. Já soube o suficiente para passar no vestibular, mas a alma se deletou. O que é que você sabe sobre odontologia? Nada. Sobre engenharia civil? Nada. Sobre mecânica dos fluidos? Nada. Sobre astrofísica? Nada. Sobre filosofia oriental? Nada. Sobre nada. Nada. E eu poderia ficar aqui até amanhã dizendo as coisas sobre as quais eu não sei nada. Então, eu disse bem, eu não sei nada sobre quase tudo. Ficou registrado? E aonde é que entrou o quase? Bom, entrou o quase porque eu li os diálogos de Platão, eu fiz direito, né? Lá atrás e tal, faculdade de direito lá da nossa universidade, eu estudei comunicação, então, aí o quase, essas coisinhas aí, entendeu? Né? E quanto mais eu me aproximo daquilo que eu acho que mais sei, mais eu me dou conta de que é resvaladiço. É pouco confiável. A chance de estar tudo errado é grande. Entendeu? Eu disse? Ótimo. Então, veja você que interessante. Para que você possa desejar ter mais sabedoria do que tem, é preciso uma coisa. É preciso não ter a sabedoria, porque
só se deseja o que não se tem, né? Então, aquele que deseja mais sabedoria não é o sábio, porque o sábio não pode desejar o que já tem. Quem é o sábio? Ninguém. É uma construção, é uma idealização. E quem é que deseja mais sabedoria do que tem? Alguns, que a história ocidental passou a chamar de filósofos. Aquele que deseja ter mais sabedoria do que tem. Agora, não basta não ter sabedoria. Não basta não ter. É preciso consciência disso. É preciso saber que não tem. Porque senão você não vai atrás do que está faltando. Vai que você não tem e acha que tem. Aí você não consegue ir atrás, porque na sua cabeça você já está de boa, você já está bem.